Muito bom, fala aí turma, tudo bem com vocês? Esse é o Jam, o canal que vai ajudar a soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Eu sou o Arthur Lovalho e estou aqui para te ajudar nessa missão. Vamos lá, vamos embora aí, como é que vocês estão? Live de hoje, dia 12 de dezembro, olha que maravilha. Vamos que vamos, Natal chegando, live de Natal chegando também, preparando algumas coisas muito legais aqui para vocês. E vamos que vamos, né? Deixa eu acertar aqui. Hoje live muito especial. Comentário fixado aí, vale a pena ter o Jam? Ah, bom demais, hoje a gente vai falar sobre isso. Preparei algumas coisas muito legais, né? Para vocês, vamos falar de valores, conteúdo, perfil de aluno, então vai ser muito legal. E vamos que vamos trocando uma ideia. Vocês vão deixando as suas perguntas aí, vamos conversando, que vai ser produtivo demais. Como é que vocês estão? 100%? Maravilha, então ó, antes da gente começar, já tô aqui com a minha colinha praticando tudo que eu vou falando com vocês, né? Vou pedir para vocês, se você está assistindo essa live aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu tô sempre falando aqui de conteúdo para voz, conteúdo para o canto, então para você soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Então não dá mole. Deixa uma curtida também, beleza? Se você está assistindo essa live aqui ao vivo comigo no Instagram, também deixa a sua curtida e compartilha aí para todo mundo, para ajudar a soltar a voz aí de todo mundo, da sua turma toda. Beleza, turma? Vou deixar aqui também com vocês o QR Code, beleza? Se você tem interesse em adquirir o meu curso Jam, aponta sua câmera aqui para o QR Code e dá uma conferida lá para você adquirir o conteúdo do Jam. Hoje então vou comentar sobre muita coisa do Jam. O QR Code vai ficar aqui, se você se interessar, já aponta a câmera para aí, beleza, meu povo? Vamos começar falando da diferença entre aula ao vivo presencial e aula ao vivo online, tá? Então, antes de falar do curso gravado, antes de falar do Jam, vamos falar de aula ao vivo presencial e aula ao vivo online. Por que aula ao vivo, né? Porque depois desse formato, principalmente depois da pandemia, que isso aí se solidificou muito, as aulas ao vivo também ganharam uma forte importância no formato remoto ali, né? No formato online. Como assim, professor? Tem muita escolinha, tem muito professor de música que dá aula através da internet, não é presencial, mas a aula é ao vivo. Eu, por exemplo, eu tenho alunos de outras cidades, eu tenho alunos de outros estados, eu tenho alunos de outros países, né? Mas essas aulas são ao vivo. Então você envia ali o link da chamada para o seu aluno e ele tem ali o mesmo horário, uma aula ali por semana, pode ser em grupo, né? Pode ser uma videochamada com mais pessoas, né? Geralmente uma aula então, é no formato de 1 hora. Então você tem essa aula ao vivo, ou seja, você tem acesso ao professor, você conversa com ele, ele te vê, você faz as coisas, ele te dá, ele te corrige, ele analisa, tudo ali ao vivo através da câmera. Então você tem aula ao vivo online. Deu para entender? E você também, obviamente, tem a aula ao vivo presencial. E aí, obviamente, já é o formato mais tradicional que todo mundo entende, né? Que é onde você tem ali um local, uma escola, um quarto, na sua casa, onde onde o professor, a escolinha vai dar essas aulas de forma, então, presencial. Se a gente for comparar, ainda não estou pensando no curso gravado, ok? Estou pensando apenas nas aulas ao vivo presenciais e online. É a mesma coisa, né? Funciona do mesmo jeito? Tem a mesma qualidade? Dá certo tão quanto? Vamos lá, para a gente falar do curso gravado, vamos entender essa primeira parte. Não é a mesma coisa, isso aí tem que ficar muito claro. Né? É a mesma coisa? Não, a mesma coisa não é. Um é online e a outra é presencial. Né? Então não é a mesma coisa, gente. Gente, tem diferenças. Beleza? Tudo tem prós e tudo tem contras. Quais são os pontos positivos da aula ao vivo presencial? O tete-a-tete ali com o professor, né, no mesmo lugar, pode favorecer algumas coisas. Né? Às vezes o professor ele consegue ter uma análise mais apurada, né? Por estar junto ali no mesmo lugar com o aluno, né? Às vezes também a questão de relacionamento, né, do humano também pode favorecer aquele contato, né?
Então, e a tendência, né, turma, é que com o tempo essas aulas presenciais sejam cada vez mais caras, né, até mesmo do que a aula ao vivo online, né, porque você tem o espaço. Então, assim, com essa questão da tecnologia, do formato remoto, você ter acesso presencial a um lugar ou a uma pessoa, seja o professor, qualquer outra situação, isso tende a se valorizar cada vez mais com a evolução da questão tecnológica, da internet, da realidade virtual, das IAs e tudo mais, né? Qual que são os fatores, então, contra da aula presencial? Bom, então, talvez o valor, né? Dependendo do lugar que você vai fazer a aula, vai te cobrar mais caro. Deslocamento, chega atrasado, não vai na aula porque tá chovendo, taranã, tem que cuidar do cachorro, o cachorro não pode ficar sozinho, o menino, não sei o que, né? Às vezes você tem uma criança ali e se você tiver nova, mas se você estivesse em casa, até dava para fazer aula online, mas deixar ela sozinha não dá. Então, são os pontos negativos, assim, vamos dizer, da aula presencial. Aula ao vivo online, também tem prós e contras. Quais são, assim, os contras da aula ao vivo online? Não ter o acesso presencial ali com o professor, às vezes você está num ambiente ali dentro da sua casa que você não consegue um silêncio, tem muita gente, às vezes você não tem um quarto só para você, né? São os pontos, assim, contras da aula ao vivo online. Vantagens da aula ao vivo online. Valor, ela pode ser mais em conta, não tem deslocamento, né, gente? Isso é uma maravilha, né? Você conseguir realizar a aula da sua própria casa. Então, se você tem essa logística, isso é uma baita de uma vantagem. Você não gasta com Uber, você não gasta, né, com transporte por aplicativo, com condução, com combustível, com estacionamento. Então, a aula online tem muitas vantagens. A aula ao vivo online tem muitas vantagens. Beleza? Tá, mas por que isso tudo? Agora a gente vai falar da aula gravada, dos cursos, por isso diferenciar, né? O online ao vivo online, porque ali você está tendo um tete-a-tete ao vivo com o seu professor, você está tirando as dúvidas ao vivo com ele. Agora, porque muitas pessoas podem confundir o online, da aula ao vivo online, com o curso gravado, né? Então agora que a gente desenhou e nós separamos as coisas, vamos falar então do curso gravado, das aulas de um curso gravado. Também tem prós e também tem contras, né? Contras, vai depender muito do seu perfil de aluno, tá, turma? Isso aqui é importante falar. Para você aproveitar bem de um curso gravado, você tem que ser esse perfil de aluno que consegue uma disciplina, que consegue, mesmo sozinho, mesmo não tendo esse contato semanal com o professor, você consegue se dedicar. Isso te traz muitas vantagens, como, por exemplo, poder adquirir um curso gravado, né? Então, você tem que se conhecer como pessoa, se conhecer como aluno, para saber se você vai ter uma vantagem em comprar um curso online ou não. De repente, se você é uma pessoa indisciplinada, esse curso gravado pode trazer algumas dificuldades, mas isso também, você ser uma pessoa indisciplinada, vai te trazer dificuldades em qualquer outro formato. Eu dou aula há muitos anos, eu sei bem o que eu estou falando, tá? Vou fazer aula, tendo aula ao vivo, porque eu preciso do professor para estar ali me cobrando, senão não dá certo. Deixa eu contar um segredo aqui. Também não vai dar certo aula ao vivo, não. Porque se o aluno ele já tem um quadro complicado de disciplina, o professor cobrar uma vez por semana não vai resolver nada. Sinto te dizer, tá? Então, independente, né, Thomas? Se você tem problemas com disciplina para estudar, qualquer formato que você escolher vai te atrapalhar. Isso é um problema que você tem que resolver com você mesmo e com as suas prioridades e com os seus projetos, né? Mas, independente disso, você se conhecer como perfil de aluno é muito importante. Eu gosto da aula presencial, ao vivo presencial, eu pagaria mais por isso, não me importa, eu tenho dinheiro e eu quero conhecer outras pessoas, eu quero ser amigo do meu professor, e beleza. Então, você vai arcar com isso, tá? Eu quero aula ao vivo, mas eu gosto do formato online, então vou ter um contato com o meu professor, mas vai ser à distância, eu quero economizar tempo, eu quero economizar dinheiro, e eu vou fazer de casa mesmo, eu moro em outra cidade, eu moro em outro bairro distante, beleza, ok.
Curso gravado, não, beleza, eu quero economizar uma grana. Geralmente um curso gravado vai ser bem mais em conta. Daqui a pouco eu vou falar sobre os valores aqui do Jam, tá bom? E eu tenho disciplina, e o principal, que é o material, que é o conteúdo, eu vou ter ali no curso gravado, e não vale a pena para mim? Ótimo. Então traça esse seu perfil, né? Se você não conhece qual que é o seu perfil de aluno, o seu perfil de estudante, então você tem que testar, você tem que dar uma arriscada para você ter essa maturidade, né? Mas enfim, queria começar a live de hoje falando sobre esses prós e contras desses 3 formatos, né? E aí, repetindo, quais são os 3 formatos? Ao vivo presencial, ao vivo online e o curso gravado. Beleza, turma? Quem tá aí comigo, manda um alô, manda um oi, vamos trocando uma ideia. Bom demais. Natália mandou quais as vantagens do curso gravado. Você não falou. Bom, estou falando, né? De algumas vantagens do curso gravado, mas agora eu vou falar mais especificamente, porque agora eu vou entrar no Jam. Beleza? E aí, obviamente, eu vou vender o meu peixe aqui e vou falar das vantagens do Jam. Bom, para a gente começar a falar do Jam, cada curso gravado vai ter as suas particularidades em áreas diferentes. Dentro do meu curso, dentro do curso Jam, eu trabalho com a seguinte meta, tá? 3 meses para absorver, 12 meses para dominar. Eu já falei isso na live do que tem no Jam, tá? Tô repetindo aqui hoje com vocês, tá? Se você está assistindo aí no YouTube, depois você vai lá na minha playlist, na playlist do Jam, que vai ter lá esse vídeo, né? O que tem no Jam, tá? Hoje o conteúdo é, né? Vale a pena ter o Jam? Então, falando dos 3 meses para absorver e dos 12 meses para dominar. O que é isso? 3 meses para absorver, 2 meses para dominar. Gente, 3 meses é para você se familiarizar com o curso, para você entender aquele ambiente do curso, para você entender os capítulos dele, o que ele fala, já começar a dar uma lida, entender o ritmo do aprendizado, se é muito intenso, se é mais cadenciado, enfim, todo o curso então vai ter um tempo para você absorvê-lo, né? E aí, obviamente, você já vai começar a ter estudado. Com 3 meses já dá para vencer o primeiro fundamento do meu curso, que é a respiração. Então, assim, 3 meses para tudo isso, ok? 12 meses para dominar. 1 ano significa que com 1 ano você vai conseguir executar os 3 fundamentos do canto, ou seja, você vai cantar exercendo esses fundamentos, tá? Obviamente não precisa nem falar o óbvio, isso varia de aluno para aluno e varia se você vai estudar ou não. Não adianta assistir todas as videoaulas e não praticar, né? Nas aulas lá eu estou sempre falando, ó, você tem que praticar, é ideal que você faça em tanto tempo, isso aqui vai demorar tanto tempo, pratica todo dia o tanto, X horário, né? Se você não obedecer isso, não vai ser 12 meses, não serão 12 meses, não serão 24, você não vai aprender nunca, né, turma? Então, eu estou aqui para ser verdadeiro com vocês e não vou mentir, o curso não faz milagre, é um bom método, com um bom material, mas você precisa sentar, você precisa assistir as aulas direitinho, você precisa estudar, ler a apostila, não entendeu, o que eu sempre falo lá, não entendeu? Volta a assistir de novo, quantas vezes for preciso para você absorver e dominar aquele conteúdo. Então, assim, como eu também aplico, né, eu também uso esse material do Jam para os meus alunos ao vivo, tanto presenciais quanto online, eu sei que a média para o aluno dominar são de 12 meses. Ah, professor, mas demora muito, eu não tenho, né, não tenho esse tempo, eu não tenho paciência. Aí é complicado, porque música é projeto a longo prazo, quase tudo na vida, né? Então, se você não está disposto, talvez você já esteja começando aí a sua caminhada com o pé esquerdo, tá? Você tem que ter essa paciência. Então, eu não minto aqui, né, alguém poderia falar, nossa, mas você vai vender isso falando 12 meses para dominar? Sim, porque essa é uma média. Tem gente que consegue com um pouco menos, tem gente que consegue com, às vezes, até bem mais tempo. Tem aluno que estuda, né, por muitos anos, né? Tem aluno que fica com o professor com 2, 3, 4 anos estudando ali com o mesmo professor. Então, isso é bem comum na área da música, né, turma? Esses valores de tempo, beleza? Então, isso é muito importante para a gente falar se vale a pena, né? Eu considero que vale muito a pena, porque você precisa dos fundamentos do canto para você conseguir usar a sua voz para falar bem ou para cantar bem, né? Para trabalhar com a voz.
A palavra fundamento, você pensa, por exemplo, em futebol, né? Vou pensar, quais são os fundamentos ali para um jogador de futebol para ele jogar bem? Quais são os fundamentos? Quando você vê o narrador falando assim, esse jogador está errando no fundamento. O que o narrador quer dizer? Que o jogador está pecando no básico, ele não está dominando uma bola, ele não está conseguindo fazer um toque a curta distância, ele não sabe chutar. Esses são os fundamentos, né? Para depois para ele ser mais sofisticado. Tá dando para entender? No campo, por exemplo, os jogadores do Cruzeiro estão errando nos fundamentos tudo ultimamente, né? Misericórdia. Mas beleza. E no canto, quais são os fundamentos do canto? Você precisa saber. Você precisa dominar uma respiração, que é o mínimo, é o básico para você cantar, já que o ar é o combustível da voz. Você precisa dominar a afinação, você precisa dominar ritmo, né? Então, é o curso que vai tocar nesse aspecto. Beleza? Continuando, vocês estão aí comigo? Uau! Bom demais, turma. Valeu aí todo mundo que está participando. Deixa um comentário aí se ficar alguma dúvida, beleza? O que tem no Jam? Vamos falar do que tem no Jam. Inclusive isso eu falei lá, né, na live do que tem no Jam, tá? Que tá aí na minha playlist do YouTube. Então, o que tem lá no Jam? Repetindo para vocês que não assistiram aquela live. Videoaulas, apostila, imagens, áudios, arquivos de programas, né? Os arquivos que eu usei para montar o meu material do curso, eu disponibilizo lá para vocês, tá? Tudo do MuseScore. Quem não conhece essa ferramenta vale muito a pena, tá? Exemplos práticos em músicas, ou seja, músicas para exemplificar o que estamos estudando. Olha que bacana. E citação de autores importantes que trazem credibilidade para o aprendizado do canto. Tudo isso aqui que eu comentei, turma, tem para vocês lá dentro do curso Jam, tá? Então, assim, em termos de método, em termos de material, você vai ter uma coisa consistente, você vai ter um curso bem gravado e bem pensado. E outra, como que é um curso meu e eu que produzi, eu já tenho a vivência de colocar esse curso em prática há muitos anos. Então, né, toda essa questão de corrigir os processos, refazê-los, melhorar, adaptá-los, ver o que dá certo e manter, ver o que e otimizar, ver o que dá errado e retirar isso tudo, eu já testei, né? Justamente por causa da minha vivência de anos aí dando aula. Então, tudo isso tem lá no curso Jam, vale e muito a pena. Beleza? Uma coisa importante que eu queria falar, né? Isso aqui eu devia ter colocado até no início da live, né? Que a gente está falando, turma, de canto popular. Beleza? Tem o canto erudito, que é para a galera de ópera, né? Enfim, é uma ramificação ali do canto erudito, mas a gente está falando aqui do canto popular. Eu, por exemplo, eu sou professor de canto popular. O curso, né, os fundamentos do canto, ele serve para as duas áreas, né? Porque se você tem interesse, por exemplo, no canto erudito, mas você nunca estudou canto, você considera que você ainda não canta, então também vai te ajudar nesse sentido aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora do financeiro, vamos falar de valores, que é o que todo mundo quer saber, né? Que é o que todo mundo gosta, né? Assim, pelo menos é o que chama atenção, né? Então, antes da gente continuar, antes de falar dos valores, está assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a curtida para você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Estou aqui sempre falando de voz e canto. Beleza, turma? Vamos falar de valor. Financeiramente, turma, então vai ser assim, vale muito a pena comprar um curso gravado, né? Principalmente se tratando do Jam, tá? Falando em valores, vamos falar aí da média. Deixa eu ver se está certinho aqui. Isso, ó, vou deixar aí com vocês esse slide aí para vocês conferirem junto comigo. Vamos falar da média de uma aula de canto, tá? Eu fiz uma pesquisa. Esse valor não é o valor da minha aula de canto, tá? No momento minha aula de canto tá até mais em conta que esse aí, tá? Mas vamos falar aqui de uma média de valor de aula de canto que eu também fiz uma pesquisa através da IA. Tá? Média da aula de canto em Belo Horizonte, que é a cidade que eu moro, Sabará, né? Belo Horizonte, região metropolitana, R$350. Beleza? Então grave esses valores, R$350 é uma média aí do valor de uma aula de canto.
região metropolitana de Belo Horizonte. Isso no ano, ou seja, 12 mensalidades de R$350, vai dar R$4.200 aí o investimento, seu investimento aí por uma aula de canto ao vivo, presencial ou online. Esse é um investimento aí que você vai fazer em média. Óbvio que esses valores podem variar, né, turma? De professor para professor, de escolinha de música para escolinha de música. Mas essa é uma média aí desse investimento, e às vezes você pode incluir aí o transporte, principalmente se a sala ao vivo for presencial, né? Então combustível, Uber, é um valor açucarado, né? Maravilha. Então essa é mais ou menos a média aí dos valores por uma aula ao vivo presencial ou online. Agora, olha só. Valor do Jam. Qual que é o valor do Jam? 10 prestações de R$ 71,99, 10 vezes R$ 71,99. Total do valor do curso, R$ 599. Se você colocar isso aí, né? Se você pensar em mensalidade, a mensalidade sai no valor de R$ 49,91. Tá? Por que mensalidade, turma? Lembra que eu falei que você consegue trabalhar o conteúdo do curso Jam em 12 meses? Então, geralmente, como aluno ao vivo, eu consigo trabalhar todo o conteúdo do módulo 1 do curso Jam em um ano, em 12 meses. Qual que é o investimento de um valor no total? R$ 4.200. Para ele ter o mesmo material no valor de R$ 599. É uma economia de 86%. Vale muito a pena. Então vamos supor, se você é aquela pessoa que estuda sozinho, você tem disciplina e tudo mais, você vai ter o mesmo conteúdo. Olha só. Por esse valor aí. Ah, professor, mas eu gosto de ter o tete-a-tete e tal, para mim é outro esquema, vale muito a pena para mim. Beleza, você está financiando isso. E é isso que você tem que ficar muito claro, tá? E o que eu sou muito a favor da gente pensar? Tem espaço para tudo. Tudo é bom, gente. Às vezes até se complementam as coisas, né? A aula ao vivo presencial é muito boa, a aula ao vivo online é muito boa, a aula através de um curso gravado também é muito boa. Tudo é conhecimento, tudo é conteúdo que vai agregar para a sua vida e você vai aprender, principalmente se você precisa, se você sonha com aquilo, né? Mas aí, então, é aquilo. Você traça o seu perfil e vê o que vale a pena, põe tudo na balança, tempo, dinheiro, investimento, tananã, e aí você faz essa balança aí, né? Mas assim, financeiramente, não precisa nem falar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Lembrando que, reforçando, é o mesmo material que eu uso nas minhas aulas ao vivo presenciais online. Mesma coisa que a gente vê lá, a gente vê no curso gravado, né? Com os mesmos exercícios, o mesmo passo a passo. E lá nas videoaulas eu estou dando as dicas, eu estou falando como é que funciona, eu estou dando exemplo, faço também, né? Então, é isso, né? No próximo slide, olha só. Eu coloco, né? Economia de 86%, uma diferença total de R$ 3.600. O que você faz com R$ 3.600, hein? Dá para fazer muita coisa, né? E uma diferença mensal, essa diferença mensal também é muito gritante, né? R$ 300 a diferença na mensalidade e fora, que eu já disse, né? Fora ali um custo com combustível, com deslocamento, se você for colocar aí na balança, somar nesse valor, vai dar um valor muito grande, né, turma? Então, vale a pena ter o curso Jam? Aí é vocês que me respondam aí, né? Vocês que assistiram, vocês que estão aí comigo na live, o que vocês acham? E eu falo pra vocês, turma, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Eu estimulo assim, independente de qualquer área que seja, um curso de culinária, um curso de saúde, um curso para você aprender qualquer coisa na música, de um instrumento, um curso de canto, vale muito a pena você adquirir um curso gravado, tá? Porque no curso gravado você vai ter o método do professor, você vai ter a ideia dele, que para mim
que sou professor e sou aluno também, eu entendo que isso é o principal, é a filosofia do cara, é o que ele pensa. Isso que é o principal, é a metodologia. O que o professor tem mais, é o que eu sempre falo para os meus alunos, o que um professor tem mais de valioso para te oferecer? É o processo dele, é a metodologia dele, né? É o passo a passo, ele com a vivência dele, com os erros e acertos dele, ele falou, ó, meu aluno ele tem que aprender isso primeiro, isso depois, isso aqui eu não quero que ele aprenda, não vale a pena, isso aqui é até importante, mas deixa para depois, porque senão vai embolar. Então todo esse processo, todo esse passo a passo, essa vivência é obviamente o que o professor tem de mais valioso para o aluno. E isso um curso gravado, obviamente, né, turma, bem feito, né, tô falando de cursos bem intencionados, né, que o professor ele tem, não está ali para passar a perna em ninguém, né? Obviamente você tem que considerar isso, né, porque tem gente aí de todo jeito, toda espécie querendo passar a perna nos outros. Não, considerando que não é esse o caso, um curso gravado ele vai ter essa essência que o professor tem para oferecer para o aluno. Então, quando o aluno ele paga por outras coisas, quando ele paga pelo formato, e é isso que você tem que ter em mente, quando ele paga pelo formato ao vivo, presencial ou online, ele está pagando por outra coisa. Você está pagando por outra coisa. Pelo quê? Aí você analisa. Por que eu tenho que ir lá presencialmente? Você faz essa pergunta e chega em suas conclusões. Por que eu tenho que fazer uma aula ao vivo com o professor? Sendo que ele tem aquele conteúdo para mim gravado. O que eu estou buscando? Eu estou buscando uma rede de contatos, que é ok, pode ser uma coisa legal. Eu estou buscando uma disciplina que eu não tenho e ele vai arrancar de mim essa disciplina. Eu comentei sobre isso. Não é o ideal, né? Então, faça essas contas e chegue em suas conclusões, né? E faça uma conclusão sobre isso tudo. Beleza, turma? E aí, ó, que legal. Eu deixo ali, né? Vale muito a pena ser jam. Já estudou música hoje? Bora começar. Então, se você tem interesse em adquirir o meu curso Jam, aponta sua câmera aqui para esse QR Code e mãos à obra. Bora soltar a sua voz. Maravilha, turma. Tem comentários aí? Natália mandou aqui, eu comprando tenho acesso ao curso até quando? Acho que é isso, né? Eu comprando tenho acesso ao curso até quando? Por quanto tempo, né, que o aluno fica tendo acesso ao material, né? Bom, por 1 ano, né? Por 1 ano. Lembrando que esse meu curso, ele tá com o carrinho aberto, tá? Então, isso é importante falar. Esses valores podem mudar, tá, turma? Nesse momento, os valores são esses aí que eu coloquei para vocês. Se você vai assistir esse vídeo aí depois, obviamente que o preço ele pode mudar, não, ele vai mudar com certeza, ok? E também, por enquanto, ele está com o carrinho aberto permanente. Então, qualquer dia que você for acessar o link, você consegue comprar o meu curso, pelo menos por enquanto. Tá? Agora, você consegue ter acesso ao conteúdo, né? Você comprando durante 1 ano. Beleza? É bastante tempo para você estudar, né? Lembrando que é o que eu falo, 3 meses para absorver, 12 para dominar. Então, desses 12 meses que você precisa ir para dominar é o tempo que você tem acesso ao curso, apostila, as aulas e tudo mais. Até perdi a voz, ó. Maravilha, turma. Então, por hoje é só. Obrigado a todo mundo que participou, compartilhou a live aí, curtiu. Valeu. Não se esqueça, né, se você está assistindo essa live aí pelo YouTube, deixa uma curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu estou sempre aqui falando de voz e canto, para você soltar sua voz com os 3 fundamentos. Então, por hoje é só. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueça, já estudou música hoje? Bora começar. Tamo junto demais. Valeu!